E aqui, outro princípio importante: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e ações. O que eu quero dizer com isso? Quando tu pensa alguma coisa, tu gera um sentimento, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando tu tá pensando uma coisa boa, tu gera um sentimento bom, tu gera um sentimento de alegria, de entusiasmo, e esse sentimento vai te gerar um comportamento específico, uma ação específica. Tu vai lá e realiza uma coisa. Então, o teu pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar uma ação. Então, é um ciclo. Tudo começa nos teus pensamentos. E a função aqui da TCCI é interromper ciclos negativos. Por exemplo, não consigo dormir. É um pensamento que tu tem quando chega na hora de dormir e tu não consegue dormir. E aí, esse pensamento vai gerar uma emoção, um sentimento em ti, que é ansiedade. Tu vai começar a ficar ansioso porque tu tá pensando que não consegue dormir. E qual é o resultado disso? Dorme mal, tá? Então, esse é um ciclo negativo. Tu pensa que tu não consegue dormir, né? De fato, tu não tá conseguindo. Tu traz esses pensamentos pra cabeça, te gera ansiedade e tu dorme mal. Então, nossa função aqui é gerar ciclos positivos. O que são os ciclos positivos? Estudar e adquirir conhecimentos. Então, quando tu estuda e tu adquire conhecimentos de insônia, de ansiedade, tu começa a ter maior sensação de controle. Tu começa a gerar pensamentos positivos que tu tá controlando as tuas ações, né? E aí, o que gera essa sensação de controle? Gera pensamentos positivos, gera emoções positivas, gera bem-estar. O bem-estar faz tu dormir bem. Tu começa a liberar serotonina, que é um neurotransmissor que induz ao sono e tu dorme bem, tá? Então, eu te convido aqui, te estimulo a tu estudar sobre isso, a tu entender por que isso está acontecendo, para tu começar a ter maior controle, para tu começar a ter um bem-estar, para tu gerar esse ciclo positivo e conseguir dormir, tá? Então vamos para as dicas práticas aqui. E hoje, nesse vídeo, é a aula 3 da série que eu tô fazendo sobre os perigos da privação de sono para o cérebro. Nessa série, tu tá aprendendo o que acontece com o teu cérebro quando tu deixa de dormir, quando tu passa noites mal dormidas ou quando tu tem insônia, o que acontece dentro da tua cabeça. E a aula de hoje eu vou falar especificamente sobre a relação da insônia e da falta de sono com doenças psicológicas. Será que tem relação? O que acontece? Como é que funciona essa relação? Tá? Então vamos lá, vou transmitir minha tela contigo. O que você vai aprender a série é de 5 aulas, tá? E na aula 1, a gente tá na aula 3, tá? Na aula 1 a gente viu os impactos da privação de sono na nossa habilidade de concentração e os microssonos e o impacto da falta de sono no trânsito. O que acontece no trânsito, o que são os microssonos, a gente viu tudo isso em detalhes na aula 1. Na aula 2, que foi a aula passada, a gente viu o impacto da privação de sono nas nossas emoções. O que acontece com as nossas emoções quando a gente dorme mal, quando a gente dorme pouco, quando a gente não dorme o suficiente. E quando não dormimos, ficamos mais racionais ou mais instintivos? A gente teve essa resposta na aula 2, foi uma aula bem completa, que é uma das principais aulas dessa série, a aula 2. Se tu não assistiu, dá uma olhada lá que vale muito a pena. Nessa aula 3, a gente vai ver a relação entre a falta de sono e doenças psíquicas. Qual é a relação, o que o sono tem a ver com o combate a doenças psíquicas? Será que pode ser considerado um tratamento? Será que as doenças psíquicas causam insônia? A insônia causa doenças psíquicas? O que acontece? A gente vai ver isso com detalhes nessa aula. A gente vai falar também da terapia cognitiva comportamental para a insônia, TCCI, que é um tratamento que está sendo desenvolvido por alguns médicos de sono para combate à insônia, voltado também para doenças psicológicas. E a gente vai ver aqui, muito legal, muita gente está me pedindo isso, para falar de dicas práticas para combater a insônia, para combater a ansiedade, para combater a dificuldade para dormir. A gente está no tempo de coronavírus, tem muita gente ansiosa, muita gente dormindo mal, e a gente vai falar aqui especificamente de dicas práticas para combater a insônia, depois que a gente entender o que a insônia causa no nosso cérebro, tá? A aula 4, que é a aula que vem, a gente vai falar dos impactos da privação de sono nos estudos, nos aprendizados e na memória. Então, o que acontece quando tu se priva de sono, qual é o impacto disso
no teu aprendizado, e eu também vou dar algumas dicas práticas bem interessantes que eu peguei de um livro que se chama Limitless, que é do Jim Kwik. Mais informações aqui vai ser na aula 4, vai ser uma aula bastante intensa aqui com várias informações. Na aula 5 a gente vai ver o sono e doenças neurodegenerativas, qual é o impacto do sono em doenças como Alzheimer, demência. Então, será que o sono tem a ver? Será que o sono impacta? A má qualidade do sono vai impactar nisso? A gente vai ver isso na aula 5. E aqui as fontes dessa aula 3, especificamente esse livro, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. É um livro muito interessante, vou deixar o link aqui embaixo se tu quiser adquirir. Eu peguei também alguns artigos científicos, que eu vou deixar o link deles na descrição. Eu peguei 2 podcasts aqui que eu achei bem interessantes sobre o tema, que são podcasts da Nourish Balance. É um podcast que fala sobre vários elementos fundamentais para alta performance, e um deles é o sono, né? O impacto do sono na nossa alta performance, como que a gente lida com o sono, como que a gente pode melhorar o nosso sono. E aí eu peguei 2 episódios específicos. O primeiro deles foi da Ashley Manson, que ela fala como usar a temperatura comportamental para insônia, como que se usa. Ela dá algumas dicas que se tu tem insônia, como que tu pode usar o TCCI para combater a insônia. E o segundo episódio é do Greg Potter, é um pesquisador de sono australiano, e ele fala sobre o que tu pode fazer quando tu não consegue dormir, e eu também vou trazer algumas dicas desses 2 podcasts aqui nessa aula, tá? E também, além disso, outros conhecimentos prévios, porque é um assunto bem amplo, que tem muitas informações, então eu coloquei algumas dicas minhas também. Tá, então vamos direto para a aula, a falta de sono e doenças psíquicas. Então, primeiro ponto, eu já falo aqui que há uma correlação direta com todas as doenças psicológicas. O sono, a falta de sono, impacta diretamente nas doenças psicológicas, no desenvolvimento dessas doenças, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar e várias outras doenças. Basicamente, todas as doenças psicológicas são afetadas com a falta de sono. Então, vamos para as descobertas recentes. Antigamente, a gente achava, nós seres humanos, os cientistas de sono, os psicólogos, os médicos, achavam que os transtornos mentais causam perturbação de sono. Então, quando a pessoa tinha transtornos, quando a pessoa tinha problemas mentais, problemas psicológicos, como, por exemplo, a ansiedade, que também é um problema psicológico, que é o mal do século, né? Alguns autores comentam. A ansiedade causa a falta de sono, a ansiedade causa insônia. Isso é o que a gente achava antigamente. Mas hoje a gente já trouxe várias descobertas, a ciência está atuando nisso e está pesquisando nessa área do sono, e a gente sabe que a privação de sono causa padrões neurológicos alterados. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, na aula 2. Eu recomendo fortemente que tu assista a aula 2 se tu não assistiu. Então, a gente sabe que a privação de sono causa padrões neurológicos alterados, tá? E por que isso acontece, né? Porque existem regiões do cérebro comuns entre aspectos psicológicos alterados e a privação de sono. Então, transtornos psiquiátricos do humor impactam as mesmas regiões que as regiões que regulam o sono. Então, as regiões são as mesmas regiões. E isso quer dizer que a falta de sono afeta as mesmas regiões que as que controlam as atividades emocionais. Ou seja, quando tu é impactado por falta de sono, tu vai afetar regiões emocionais do teu cérebro, e quando tu tem transtornos emocionais do teu cérebro, tu vai afetar regiões que controlam o teu sono. É uma via de mão dupla, tá? Então, uma coisa leva a outra, não é diretamente uma diretamente não causa a outra, mas elas têm forte correlação. E além disso também existem genes comuns dentro do nosso corpo. A nossa biologia, existem genes que controlam o nosso humor, os nossos padrões psicológicos, e esses mesmos genes também controlam as atividades do nosso sono, tá? Então, se tu tem uma anormalidade que vai te causar doenças psiquiátricas ou algo biológico que vai te trazer essa probabilidade de ter uma doença psiquiátrica, de desenvolver uma anormalidade psíquica, ela também
vai afetar o teu controle de sono e ritmo circadiano. Então, os genes são comuns, então por isso que é uma via de mão dupla, tá? E toda doença psiquiátrica é causada pela falta de sono? Será que toda doença psiquiátrica, psicológica, ansiedade, depressão, vai ser causada por dormir mal? Não necessariamente. Não é isso que a gente está falando aqui. Não é isso que o Matt Walker defende no livro, que eu peguei todas essas argumentações, eu peguei grande parte delas do livro. Não é isso que o Matt Walker defende, tá? Ele defende que há uma negligência no impacto de sono na área psicológica. Eu fiz uma pergunta aqui e sim, com certeza há uma negligência no impacto do sono nessas áreas psicológicas. Por quê? Porque tem um potencial gigante de diagnóstico. Então, quando uma pessoa tem problemas psicológicos, possivelmente, se a gente olhar para o sono da pessoa, pode ser um grande indício de diagnóstico, porque a pessoa está dormindo mal, vai impactar nessas áreas psicológicas da pessoa, tá? E também tem um potencial terapêutico, basta a gente melhorar o sono da pessoa, melhorar a qualidade do sono, melhorar a regularidade do sono da pessoa, que com certeza ela vai começar a ter melhoras nesse tratamento dessas doenças psicológicas, tá? Que mais, então? A ligação entre o sono e a estabilidade emocional. Então, vamos falar um pouco sobre o sono e a estabilidade emocional. Então, pacientes com transtorno bipolar. O que são os pacientes com transtorno bipolar? Eles têm alteração constante entre dois extremos emocionais. Uma hora eles estão muito bem, outra hora eles estão muito mal, eles sentem muita raiva, mal-estar, vão para o extremo negativo, e aí outra hora eles estão muito bem, muito empolgados, vão para o extremo positivo, que como a gente viu na aula passada, isso também pode ser perigoso, tá? Então, eles vão para o extremo positivo, busca por recompensas e vícios, isso pode ser perigoso para quem desenvolveu esse transtorno bipolar, e também para o extremo negativo, né? Eles ficam de humor negativo, também trazem indícios de depressão. Esses são os pacientes com transtorno bipolar, e foi feito um experimento por um grupo de pesquisa na Itália. Peguei a fonte do livro do Matt Walker, e o experimento foi o seguinte: primeiro, eles analisaram pacientes bipolares na fase estável. Então, eles analisaram vários pacientes lá, eles entenderam quais eram os padrões de comportamento desses pacientes, dessa bipolaridade dos pacientes, e depois disso eles privaram os pacientes de sono por uma noite. Então, esse é um experimento que foi feito, não sei se pode ser replicado o experimento, mas na época eles fizeram isso para ver o que acontecia, e o resultado foi o seguinte: grande parte deles tornavam-se ou maníacos, que o livro chama de extremo positivo. Então, eles buscavam constantemente formas de manter aquele vício, manter aquele extremo positivo. Isso também é perigoso, né? Mas depois a gente vai ver que isso também pode acontecer. Enfim, a gente vai ver um pouco mais sobre isso depois. E também uma grande parcela deles tornavam-se depressivos, até a maior parte deles tornavam-se depressivos, que é o extremo negativo, né? Então, esse foi o resultado, ou seja, conclusão. Primeiro ponto, forte ligação entre o sono e a estabilidade emocional. A gente viu na aula passada que quando a gente dorme, a gente perde o controle do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa região do cérebro, que é como se fosse o general do nosso cérebro, ele que comanda a nossa racionalidade e ele que nos permite ser mais racional e evitar um pouco que ele não deixa as nossas emoções tomarem conta da gente. Então, quando a gente é impactado pela falta de sono, a gente perde um pouco o controle do nosso córtex pré-frontal. Então, existe essa forte ligação entre o sono e a estabilidade emocional. E a segunda conclusão, balanço instável entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Como eu havia comentado agora, córtex pré-frontal responsável pela razão, responsável por evitar com que a gente seja controlado pelas nossas emoções, que nada mais são do que ordens da amígdala. Então, as amígdalas são regiões do cérebro também que controlam as nossas emoções, e quando a gente dorme mal, a gente tem uma instabilidade entre essas duas regiões. Então, a gente vai para os extremos negativo e positivo, assim como pacientes com bipolaridade. Então, a gente pode
acabar desenvolvendo aspectos comuns que se assemelham, né, com um transtorno de bipolaridade quando a gente dorme mal. Olha que interessante, né? Então vamos lá, vamos mais para a parte mais específica aqui da aula, a técnica TCCI. O que é a técnica TCCI? É a terapia cognitiva comportamental para insônia. Ou seja, é uma terapia que ela é focada na melhoria do sono da pessoa, na melhoria do sono, da qualidade, da regularidade dos horários do sono da pessoa, para ela desenvolver benefícios que vão ajudar ela a combater a insônia e combater as doenças psicológicas que ela tem, tá? E a pioneira na área de pesquisa foi a doutora Alison Harvey, que foi uma colega do Matthew Walker na Universidade da Califórnia, Berkeley. E ele escreveu sobre ela no livro e sobre esses processos que ela estava fazendo. E quais são os processos que ela fez? A otimização da qualidade e regularidade do sono, como eu comentei, né? Então, pacientes com depressão, transtorno bipolar, ansiedade, inclusive pacientes com possibilidade de cometer suicídio, todos eles foram tratados pela doutora lá nessa área de terapia comportamental, e ela teve ótimos resultados na área, tá? E os estranhos resultados adversos, a gente tá vendo aqui até agora que quanto mais o paciente é privado de sono, mais extremo ele fica nas emoções, e isso vai ser pior para ele, mas estranhamente essa doutora encontrou alguns resultados adversos que soaram no mínimo estranhos, tá? Então, pacientes com depressão, o que aconteciam com eles? Alguns deles possuem benefícios após uma noite com privação de sono. E aí tu pensa, nossa, então eu não tô mais entendendo nada. E foi exatamente o que eu pensei no livro. Eu tava lendo e aí eu vi que alguns dos pacientes com insônia, quando são privados de sono, eles sofrem uma melhoria nessa doença psicológica, nessa depressão, no caso, né? Então, eram, segundo o livro, 30 a 40% desses pacientes, quando eles são privados de sono e eles têm depressão, eles sofrem uma melhora, tá? E aí é uma resposta ilógica para a ciência. Ou seja, a falta de sono é como se fosse um antidepressivo. O cara não dorme e ele tá melhorando dessa depressão, tá? E agora, o que a gente faz? Por que isso acontece? Vamos deixá-los sem dormir? Não, essa não é uma alternativa interessante e tem duas razões principais. A primeira delas é que depois que dormem, o benefício antidepressivo vai desaparecer, a pessoa vai dormir e ela vai voltar pro aspecto anterior dela, que era essa depressão, tá? E a segunda razão para isso é que os outros pacientes ficariam pior ao ficar sem dormir. Então, se a gente começar a privar os pacientes de sono com depressão, alguns deles vão se beneficiar, mas a grande parte deles vai ficar pior ainda, né? Então, seria um intensificador da depressão. Então, por esses dois motivos, a gente não vai deixar os pacientes privados de sono e vamos entender então por que isso acontece, né? É um campo de pesquisa que foi descoberto recentemente e está sendo desenvolvido cada vez mais pesquisas para entender por que o cérebro de alguns dos pacientes melhora da depressão quando fica privado de sono. Então, tem alguns indícios e possibilidades aqui. Primeiro, a depressão é uma ausência de sentimentos positivos. Ela não é simplesmente tu ficar no extremo negativo da coisa lá. É tu não ter sentimentos positivos, tu não consegue ficar feliz, tu não consegue sentir coisas boas quando tu tá com depressão, né? Então é a ausência, muito mais a ausência desses sentimentos positivos. Então, como eu falei, incapacidade de obter prazer com coisas simples. Tá, e aí? Alguns podem migrar mais para o extremo positivo. Como eu comentei, quando a gente fica privado de sono, a gente vai para os dois extremos de emoções que ocorre porque as amígdalas estão trabalhando para nos jogar para os extremos emocionais e o córtex pré-frontal não tem tanto controle do nosso cérebro. Então, alguns dos pacientes
podem migrar mais para o extremo positivo. Então, isso seria uma geração de gatilhos recompensadores. Então, eles não se mantêm só no extremo negativo, que é a depressão por definição, né? A pessoa se manter mais no extremo negativo das emoções. Quando há uma privação de sono, algumas das pessoas passam a também participar do extremo positivo das emoções. Então, eles sentem lá naturalmente um certo aumento no grau de prazer, o que seria estimulador para eles. Eles voltariam a sentir um certo prazer por coisas simples, né? Mas aqui, importante, eu quero frisar bastante isso, que é uma certa exceção, é uma exceção à regra. A regra é que quando a pessoa é privada de sono, ela fica pior, ela intensifica os problemas psíquicos, os problemas psicológicos que ela já tem, e algumas das pessoas que são a exceção, elas melhoram de um quadro depressivo, somente quadro depressivo que a gente está falando aqui, tá? E grande parte ainda sofre uma piora no quadro se ficar sem dormir, como eu comentei, tá? E aí, então, as investigações continuam sendo feitas. O Matt Walker citou no livro que ele, a doutora que foi colega dele na Universidade de Califórnia também estão pesquisando sobre isso. Existem vários podcasts de pesquisadores sobre sono, sobre terapia cognitiva comportamental voltado para a insônia, e as pesquisas estão sendo feitas para entender por que algumas pessoas sofrem essa melhora nesse quadro, quais são as áreas do cérebro que estão ligadas a essa melhoria no quadro. Então, quanto mais pesquisas forem feitas, maior vai ser essa possibilidade de combater essas doenças psicológicas de acordo com cada personalidade das pessoas, tá? Então, fechamos aqui. Vamos partir agora, então, para a parte de como utilizar a terapia cognitiva comportamental para insônia na prática, para quem tem de fato insônia. Se tu tem insônia ou dificuldade para dormir, essa parte é o ponto alto da aula para ti, tá? Então, mas antes disso, vamos só ver o resumo até aqui rapidamente, tá? O sono e a psicologia caminham lado a lado, um impacta no outro. O sono impacta aspectos psicológicos, e aspectos psicológicos, transtornos comportamentais, emocionais, impactam também no sono. E por quê? Porque existem regiões do cérebro comuns a essas duas áreas. Então, a área que controla o sono também é a área que controla as emoções, e se uma mesma área se desregula, ela vai desregular esses dois pontos, tá? E além disso também, genes comuns entre as áreas. Então, genes comuns que controlam o sono e o ritmo circadiano são os mesmos que controlam anormalidades em doenças psíquicas, tá? Psicológicas. O que mais que a gente viu? Não necessariamente um vai causar o outro. Não necessariamente o sono vai causar transtornos psicológicos, e não necessariamente transtornos psicológicos causam a insônia, mas eles caminham lado a lado, eles são potencializadores um do outro. Então, quanto mais insônia tu tiver, mais vai se potencializar esses transtornos emocionais que tu possa ter, tá? Então, um sono reparador tem grande potencial de diagnóstico e terapêutico para essas doenças psicológicas. E o terceiro ponto que a gente viu foi a terapia cognitiva comportamental para insônia. Então, mudanças de hábitos e comportamentos, tu vai mudando os teus hábitos e os teus comportamentos para tu melhorar a tua insônia, e melhorando a insônia vai também causar uma melhora nos aspectos psicológicos, nos transtornos psicológicos, tá? E os objetivos dessa TCCI é melhorar o sono. Então, o objetivo principal é melhorar o sono, e com a melhoria do sono fazer o combate a essas doenças psicológicas, tá? Então, esse foi o resumo até aqui. Vamos agora para as dicas práticas sobre insônia, tá? Utilizando TCCI. Como eu posso utilizar TCCI, terapia cognitiva comportamental, para insônia, para melhorar a insônia, e algumas outras dicas aqui que eu vou dar, tá? Então, lembrando aqui, a fonte dessas dicas aqui foi esses dois podcasts da Nourish Balance. O primeiro deles foi da Ashley Mason, e o segundo foi do Greg Potter,
Ambos são pesquisadores de sono muito renomados, muito conhecidos. Essa primeira, Ashley Manson aqui, eu conheci ela na semana passada, já comecei a consumir conteúdos que ela produz, e ela é uma mulher espetacular, assim, ela tem uma pronúncia muito boa, é muito confortável de ouvir ela comentando sobre isso. Tem alguns pesquisadores que são muito bons, que são muito inteligentes, mas eles não têm uma pronúncia muito boa, eles têm dificuldade até de dicção às vezes, então eu evito eles. E por outro lado, os que têm pronúncia muito boa, que tem o inglês mais limpo, eu começo a ouvir mais. E além disso também outros conhecimentos prévios eu tenho aqui como fonte, tá? Livros que eu já li e conhecimentos que eu já adquiri. Então vamos para os princípios. Vamos pro princípio lá inicial. Por que eu não consigo dormir? Por que tu não consegue dormir? Por que quando chega a hora de dormir, na noite lá, tu não consegue dormir, tu fica acordado? Por quê? Então, isso é muito importante que tu entenda. Se tu tem insônia, se tu tem dificuldade para dormir, tu tem que entender o que está acontecendo dentro do teu corpo, dentro da tua cabeça, para tu não seguir um ritmo natural, que é o de dormir de noite e acordar de dia. Então, primeiro ponto, pressão do sono. É um conceito fundamental que eu preciso que tu entenda o que é a pressão do sono. Então, a pressão do sono é o seguinte: quanto mais tempo tu tá acordado, mais vontade tu sente de dormir. Simples assim. Quando tu acorda, tu dormiu lá uma noite de sono bem reparadora, então tu acordou, tu tá com pouca adenosina acumulada no cérebro. A adenosina é um composto químico que vai induzir regiões indutoras ao sono. Então, quanto mais adenosina eu acumulo no meu cérebro, mais sono eu sinto. E aí, ao longo do dia, eu tô acumulando adenosina no corpo, no cérebro, e de noite, quando eu durmo, eu descarrego essa adenosina. Então, ao longo do dia, eu vou aumentando a minha pressão do sono, vou aumentando meu nível de adenosina, para quando chega no momento certo, eu tô com uma pressão do sono alta durante a noite, com bastante adenosina no cérebro acumulada, e aí chega um momento para dormir que eu tô com a pressão do sono alta. É simples assim, tá? Então, composto químico chamado, como eu falei aqui, adenosina. Esse composto químico que vai guiar a nossa pressão do sono, tá? E aí, segundo ponto importante, como é que eu aumento a minha pressão do sono? Simplesmente ficando acordado. Quando tu tá acordado, tu tá acumulando adenosina no cérebro, e a adenosina é um composto químico que vai te induzir ao sono, vai te induzir a estados sonolentos. E segundo ponto importante, cuidado com a cafeína. Por que cuidado com a cafeína? A molécula da cafeína é muito parecida com a molécula da adenosina. E quando tu toma café, tu tá ingerindo cafeína, e a cafeína vai entrar no teu cérebro e vai entrar nos receptores de adenosina, e ele vai se ligar aos receptores, fazendo com que o teu cérebro acumule menos adenosina. Então, quanto mais cafeína tu tomar, menos adenosina tu vai ter acumulada no cérebro e menos pressão do sono tu vai ter. Então, quando tu toma café, tu já sabe que tu fica acordado, tu fica mais alerta, e é por esse motivo, porque ele evita que o cérebro acumule adenosina. Ele se liga nos receptores e ele que fica lá, e ele vai estimular, ao contrário da adenosina, ele vai estimular regiões que te deixam em estado de alerta, tá? Então, cuidado com a cafeína. Por que cuidado com a cafeína? A meia-vida da cafeína, meia-vida de 6 a 8 horas. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que a substância que tu ingeriu saia 50% do teu corpo. Ou seja, quando tu tomar uma xícara de café, se tu tomar uma xícara de café agora, que tenha 100 mg de cafeína, daqui a 6 horas tu ainda vai ter 50% dessa quantidade dentro do teu corpo, dentro do teu sangue, tá? Então, quando tu toma uma xícara de café de 100 ml, de 100 mg de cafeína, daqui a 6 horas tu vai ter ainda 50 mg de cafeína, daqui a 12 horas tu vai ter 25% dessa quantidade de cafeína. Então tu vai ter ainda 25 mg de cafeína 12 horas depois que tu tomou. Então, a cafeína, se tu tem insônia, eu diria para tu evitar a cafeína, toma só café de manhã, tá? É uma dica geral.
E aí, se tu me disser, eu não consigo evitar o café, eu preciso tomar mais café, então evita o café depois das 2 horas da tarde, tá? Evitar café depois das 14. Pelo menos depois das 14, tá? Então a cafeína é um composto químico que vai te atrapalhar, vai te reduzir a pressão do sono e tu vai chegar de noite e não vai conseguir dormir, tá? Terceiro ponto, evitar sonecas durante o dia. O que é a soneca? A soneca é uma descarga de adenosina. Então a gente está descarregando nossa adenosina e a gente está se sentindo mais acordado, mais alerta, obviamente. Então, como é que eu tiro a adenosina do meu corpo? Dormindo ou tomando café. Na verdade, o tomando café, ele não vai tirar, mas ele vai reduzir o acúmulo da substância no cérebro temporariamente, tá? E a soneca vai retirar. Então, quando a gente retira a adenosina do cérebro, quando a gente deixa de acumular adenosina no cérebro, a gente está perdendo a vontade de dormir e quando a gente chegar lá no horário de dormir, a gente não vai conseguir. Então, evitar sonecas durante o dia vai te fazer reduzir a tua pressão evitar vai te fazer não reduzir a tua pressão do sono e quando tu não reduz a pressão do sono, tu chega no momento de dormir e tu consegue dormir, tá? Segundo ponto, por que eu não consigo dormir? Vamos falar agora de melatonina versus cortisol. No nosso corpo a gente tem ciclos, ritmos próprios, biológicos, tá? E a gente tem também ritmos de hormônios, ou seja, determinadas horas do dia a gente produz mais hormônios, determinadas horas do dia a gente produz menos hormônios. A melatonina é um hormônio que vai induzir a gente ao sono. E o cortisol é um hormônio que vai nos induzir a ficar acordados, alertas. Algumas pessoas falam que o cortisol é o hormônio do estresse. Ele é o hormônio do estresse se tiver um excesso de cortisol dentro do corpo. Então, quando a gente acorda, a gente libera cortisol e a gente se sente alerta. Quando a gente vai dormir, a gente libera melatonina e a gente se sente sonolento e a gente dorme. Então, o que faz a gente produzir melatonina é a escuridão. Quanto mais escuro tiver, mais melatonina tu vai produzir. E o que faz a gente produzir cortisol é um ritmo biológico próprio, que ele acontece naturalmente, mas se tu ficar muito estressado por assuntos, determinados assuntos, se tu ficar muito ansioso durante a noite, por exemplo, tu vai liberar o cortisol, tu vai inibir a produção de melatonina e tu vai ficar mais acordado do que tu deveria. Não é o momento de tu liberar cortisol, mas tu acaba liberando quando, por exemplo, tu fica lá nas redes sociais do celular, ou quando tu fica, tu discute com alguém, ou tu entra em reuniões importantes que te deixam ansioso, que te fazem liberar esse cortisol, tu começa a ficar alerta, tu vai diminuir a melatonina, tu vai aumentar o cortisol, tu vai ter dificuldade para dormir, tá? Então, esses 2 pontos são os mais importantes. Por que tu não consegue dormir? Primeiro ponto, porque muitas vezes tu não tem a pressão do sono suficiente na hora de dormir. E o segundo ponto, porque tu tem que cuidar desse ritmo de melatonina e cortisol. Tu não pode liberar cortisol na hora de dormir, que vai inibir a melatonina, tá? Então, esses são os 2 pontos principais. E aqui, outro princípio importante. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e ações. O que eu quero dizer com isso? Quando tu pensa alguma coisa, tu gera um sentimento. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando tu tá pensando uma coisa boa, tu gera um sentimento bom, tu gera um sentimento de alegria, de entusiasmo, e esse sentimento vai te gerar um comportamento específico, uma ação específica. Tu vai lá e realiza uma coisa. Então, o teu pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar uma ação. Então, é um ciclo. Tudo começa nos teus pensamentos. E a função aqui da TCCI é interromper ciclos negativos. Por exemplo, não consigo dormir. É um pensamento que tu tem quando chega na hora de dormir e tu não consegue dormir. E aí, esse pensamento vai gerar uma emoção, um sentimento em ti, que é ansiedade. Tu vai começar a ficar ansioso porque tu tá pensando que não consegue dormir. E qual é o resultado disso? Dorme mal, tá? Então, esse é um ciclo negativo. Tu pensa que tu não consegue dormir, né? De fato, tu não tá conseguindo. Tu traz esses pensamentos pra cabeça, te gera ansiedade e tu dorme mal. Então,
nossa função aqui é gerar ciclos positivos. O que são os ciclos positivos? Estudar e adquirir conhecimentos. Então, quando tu estuda e tu adquire conhecimentos de insônia, de ansiedade, tu começa a ter maior sensação de controle, tu começa a gerar pensamentos positivos que tu tá controlando as tuas ações, né? E aí, o que gera essa sensação de controle? Gera pensamentos positivos, gera emoções positivas, gera bem-estar. O bem-estar faz tu dormir bem. Tu começa a liberar serotonina, que é um neurotransmissor que induz ao sono e tu dorme bem, tá? Então, eu te convido aqui, te estimulo a tu estudar sobre isso, a tu entender por que isso está acontecendo, para tu começar a ter maior controle, para tu começar a ter um bem-estar, para tu gerar esse ciclo positivo e conseguir dormir, tá? Então vamos para as dicas práticas aqui, que foi grande parte delas eu peguei desse podcast aqui. Anota ele aqui, se tu não anotou, vai lá, pesquisa sobre ele, tem bastante informação lá, mas eu vou resumir ele aqui pra ti, tá? Primeira dica, compre um despertador físico. Esquece o teu celular, esquece o despertador do teu celular. Quando tu tá com o teu celular do lado, tu tem grande possibilidade de mexer no celular, de trabalhar no celular, fora que ele produz luz branca que vai inibir o teu nível de melatonina, então tu vai começar a dar sinais pro teu corpo que ainda é dia, tu vai te deixar mais ansioso, então compra o despertador físico, compra na Amazon lá, tem vários modelos, coloca do lado da tua cama, tira o celular de perto de ti, deixa o celular fora do quarto enquanto tu tá dormindo. Essa é uma dica que parece meio boba assim, mas testa isso que vai fazer uma enorme diferença para ti, tá? Dica 2, e aqui é o principal do podcast dessa doutora, que ela estimula a gente a trocar o nosso pensamento, trocar as nossas crenças. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, que geram emoções, que geram ações. Então, quero que tu se lembre disso, e a nossa cama deve ser associada somente com dormir. Quando tu olha pra tua cama, o que tu associa? Tu deita nela e tu fica no celular, mexendo no celular, tu não tá associando com dormir. Tu tem que associar aquele canto da tua casa com pegar no sono, com dormir, tá? Então, ela comenta no podcast que a cama é feita somente para dormir e fazer sexo. Se tu não tá fazendo nenhuma dessas coisas, então levanta e sai da cama. E ela ainda comenta que se faz sexo mais de uma vez por dia, talvez tenha que mudar o local também, porque daí tu já vai começar a associar com outras coisas. Então, qualquer outra atividade deve ser feita fora da cama. As pessoas aí que estão me ouvindo, que levam o computador para a cama, celular, comer, nada disso deve ser feito em cima da cama. Estresse ou decisões importantes, tu fica deitado lá conversando com a tua parceira, com o teu parceiro e decidindo coisas, decidindo a vida, não é lugar de fazer isso. Ficar deitado, não pode ficar deitado na tua cama acordado. Se tu tá acordado, sai da cama. Se tu não tá dormindo nem fazendo sexo, sai da cama, tá? Isso é bem, bem importante, é a dica 2, tá? E a dica 3, se não consegue dormir por mais de 20 minutos, levante-se. Aqui é o ponto principal. As pessoas que têm insônia, que estão com dificuldade para dormir, passou 20 minutos, não conseguiu dormir, tá se revirando lá, acordei durante a noite, não consegui dormir, levanta. Tá dormindo? Não. Tá fazendo sexo? Não. Então levanta e sai da cama, tá? Vamos entrar mais profundamente aqui. Está dormindo ou fazendo sexo? Não? Então se levanta, tá? Proibido, expressamente proibido fazer... faça alguma atividade fora da cama. Só vou ajustar aqui. Tá? Então, levante-se e vá fazer alguma atividade fora da cama, fora do teu quarto, tá? O que é proibido fazer nesse momento? Bom, provavelmente é um horário que tu deveria estar dormindo, mas que tu não consegue dormir, tá? Então, expressamente proibido ficar na cama quando tu tá acordado e tu não consegue dormir, não fica na cama, levanta da cama. Pegar o celular, usar o celular de madrugada não é o momento, é uma atividade que vai te estimular, que vai te
vai estimular a ansiedade, vai estimular pensamentos de estresse. Se tu for entrar no Instagram, Facebook, WhatsApp, qualquer coisa que tu for ver no celular vai ser prejudicial para ti naquele momento. Não usa o celular, tá? Qualquer tipo de tela, seja televisão, computador não falei, mas computador, celular, as telas vão liberar a luz com frequência azul, que vão diminuir os teus níveis de melatonina, e quando diminui, tu vai se sentir mais alerta, mais acordado. Então, evita as telas, tá? Deitar no sofá também é proibido. Se tu quer deitar no sofá, vai deitar na cama, é sinal de que tu já tá querendo se deitar, né? Então, faz algumas atividades relaxantes, eu vou falar sobre algumas delas daqui a pouquinho, mas quando tu se sentir vontade de deitar no sofá, significa que já tá na hora de tu deitar na cama, talvez, tá? O que é bom evitar? Luzes fortes, luzes brancas que vão te estimular a estados de alerta, tá? Evita isso. Barulhos muito altos que vão te agitar, vão te deixar estressado, também evita isso. Ambientes muito quentes, então se tu tá com o teu quarto, com a tua casa muito quente, tenta diminuir um pouco a temperatura, seja abrindo a janela, fazendo alguma coisa para diminuir essa temperatura. Temperatura baixa vai te estimular a vontade de dormir. E por último aqui, agitação, estresse. Então, evita notícias, política. Eu já falei para não ligar a TV, mas notícias, política, rádio, qualquer coisa que vai te gerar agitação, estresse, vai te gerar ansiedade. Decisões importantes também, evita decisões importantes. Não é hora de tu tomar decisões importantes. Decisões importantes tu toma durante o dia e não quando tu não tá conseguindo dormir durante a noite, tá? E aqui, boas opções. Então, aí tu pensa, bom, não posso fazer nada. Então, é tipo isso, tu não pode meio que fazer quase nada. Mas aqui eu vou te dar algumas boas opções. São várias boas opções aqui, tá? Vou passar um pouco rápido pra te clarear um pouco as ideias, para te dar ideias, insights de atividades que sejam leves, que não tenham grandes estímulos, que vão te induzir a um estado mais de relaxamento para tu ter sono, que é a hora de tu dormir. Então vamos lá, meditar, rezar, mindfulness, atividades que vão te limpar a mente. O que é mindfulness? É tu simplesmente sentar no sofá lá e começar a reparar nos teus móveis, nas cores, nas formas, nos formatos das coisas ao teu redor, nos sons, nos cheiros do ambiente. É tu começar a prestar atenção nos teus sentidos, no teu tato. Isso é mindfulness, é tu começar a perceber as coisas que estão ao teu redor. Tu vai começar a relaxar, tu vai começar a liberar essa ansiedade, tá? Afirmações, eu gosto muito disso, self-talking, é conversar contigo mesmo, é falar coisas que sejam positivas. Como a gente falou, pensamentos geram emoções, emoções geram ações. Então, eu quero que tu fale contigo, que tu gere pensamentos bons. Por exemplo, tu fala que tu tá em um processo, que tu não tá conseguindo dormir, mas que tu levantou, que tu tá fazendo todo o processo que foi descrito, que tu estudou, que tu percebeu que é bom pra ti, que vai te liberar ansiedade, que vai te induzir a sono. Então, essas afirmações que tu fala, que tu pensa, elas são importantes porque elas geram sentimentos positivos, né? Elas geram emoções positivas e elas vão gerar ações positivas. Tu vai conseguir ficar mais relaxado, a ação final vai ser ficar mais relaxado, vai ser dormir bem, tá? Visualizações, muito semelhante também. Escrever, uma das que eu mais gosto é essa aqui, escrever. Tu não tá conseguindo dormir, talvez tu esteja muito ansioso, e quando tu tá ansioso, tu tem um acúmulo de pensamentos na tua cabeça, e uma das formas de liberar esse acúmulo de pensamentos é escrevendo. Ah, mas o que eu escrevo? Escreve qualquer coisa. Escreve o que tu tiver a fim de escrever. Escreve as coisas que tu tá pensando. Ó, o que eu tô pensando agora? Esse controlezinho aqui é legal, bonitinho, não sei o que. Eu posso usar ele nos meus vídeos. Bom, começa a escrever sobre isso. E aí, não sei mais o que escrever, escreve até não poder mais. Quando tu não souber mais o que escrever, talvez tu já tenha liberado grande parte da tua ansiedade, tá? Outras formas de liberar isso, desenhando. Tem gente que gosta de desenhar, não sabe desenhar, vai aprender a desenhar. Uma vez eu já aprendi a desenhar, fiz uns mini cursos na internet, é legal, estimula o pensamento, estimula
a criatividade, pintar também é legal, ler livros não técnicos, romances, histórias, alguma coisa que vai te induzir à criatividade, ao pensamento, tá? Grounding, aqui é um dos que eu mais gosto também. O que é grounding? Eu vou fazer uma aula só sobre isso, é um assunto totalmente atual, moderno e importantíssimo na nossa vida, que nada mais é do que a gente se aterrar. Então, a gente tá agora cada vez mais andando de calçados, em tapetes, e a gente fica com um acúmulo de eletricidade no nosso corpo pelo celular, pelo computador, pela vida moderna. A gente acumula eletricidade dentro do nosso corpo e a gente precisa descarregar essa eletricidade. Quando a gente descarrega a eletricidade, a gente está liberando ansiedade, a gente está liberando pensamentos psicológicos excessivos, a gente fica com acúmulo de tensões, com acúmulo de dores crônicas, inclusive no nosso corpo, porque a gente está com inflamações acumuladas pela eletricidade, e tem pessoas que ficam vários meses, até vários anos, sem pisar numa grama, sem ir numa praia, sem andar de pé descalço, acumulando eletricidade. Então, se tu tem um quintal, se tu tem uma parte da tua casa que tem grama, vai lá, bota os pés na grama, fica um tempo lá pensando. Dá pra fazer grounding aqui com outras coisas, com escrever, pega um caderno, um lápis lá, uma caneta, vai lá, escreve com os pés na grama, tá? Que mais? Ouvir músicas relaxantes, volume baixo, por favor, tá? Pra não te deixar estressado, não gerar um excesso de estímulos. Alongamentos também são formas relaxantes de passar o tempo nesse momento. Respirações profundas. Como é que eu faço respirações profundas? Respira profundamente e inspira e expira. Então faz isso, coloca vídeos no YouTube lá, tem vários. Banho quente é algo que eu falei de evitar com que o ambiente fique quente, mas quando tu sai do banho quente, tu tá com uma temperatura alta e a tua temperatura corporal despenca. Isso nos faz ter vontade de dormir biologicamente, tá? Então, essas são algumas das boas opções. Tá, e aí, depois, coloque um timer de 20 minutos. Está com sono? Vá dormir. Não está com sono? Coloque mais 20. E assim por diante, tá? É simples assim. Faz isso que vai funcionar pra ti, que o conceito disso é sensacional, tá? E se nada disso funcionar pra mim, então faça algo divertido. Então, eu não gosto de ler, de escrever, de não sei o quê. Tá me gerando ansiedade, tá me gerando pensamentos acumulados, eu não tô conseguindo lidar. Então faça algo divertido. A doutora no podcast citou que um dos alunos dela foi aprender um novo idioma, foi aprender italiano. E de tanta insônia que ele tinha, cada vez que ele ia aprender italiano, ele acabou aprendendo um monte de italiano durante a noite. Algo que você não tem tempo de fazer de dia. Então, eu não tenho tempo de aprender um novo idioma durante o dia, aprende durante a noite, tá? De preferência não muito estimulante, como a gente já citou aqui, tá? Então, essas foram as 3 dicas, ótimas dicas. Só lembrando aqui, comprar um despertador físico, associar a cama somente com dormir. Todas as atividades que não seja dormir, faz fora da cama. E terceiro ponto, se não consegue dormir por mais de 20 minutos, levanta e vai fazer outra coisa. Então, se tu seguir esses 3 pontos aqui, com certeza tu vai reduzir drasticamente a tua insônia. Talvez tu cure a tua insônia, talvez tu consiga dormir melhor nos horários que tu quer, não esquecendo desses princípios aqui, porque não consegue dormir pela pressão do sono e pelo ritmo de melatonina versus cortisol, que ele tem que estar sincronizado, tá? E por último aqui, dicas rápidas, algumas dicas que eu daria, tá? Primeiro, mantenha-se ativo. O que é manter ativo? É fazer exercício, caminhar, se agitar, fazer coisas que te estimulem, tá? Então, quanto mais ativo tu for, menos cansaço tu vai ter e mais vontade de dormir o teu corpo vai ter. Quando tu gasta energia, vai chegar de noite e tu vai precisar reparar essa energia, tu vai te dar sono. Então, faz isso durante o dia, se possível, 20 minutos de exercício físico, tá? O que mais? Pegue sol.
de preferência pela manhã. Por que pela manhã? Porque quando tu acorda e tu vai pegar sol, tu tá dando sinais pro teu corpo que o dia já amanheceu, tu tá baixando o teu nível de melatonina, então tu tá pegando luz no teu olho, de preferência no olho, tá? Pega a luz no olho, que isso vai reduzir o teu nível de melatonina e tu vai resetar o teu ciclo circadiano, tá? O que mais aqui? Evitar bebidas alcoólicas próximo do horário de dormir. Essa também é muito importante. As pessoas acham que a bebida alcoólica relaxa, mas na verdade ela até relaxa, mas além de relaxar, ela tem efeito sedativo. Então ela vai fragmentar o teu sono durante a noite, tu vai dormir pior, tu vai ter uma pior qualidade do sono. Então tu acha que tu vai dormir melhor, mas tu não vai dormir melhor, tu vai dormir pior, tá? Bom, essas foram as 3 dicas rápidas aqui. E o mais importante de tudo, o que tu acha que é o mais importante? Autoconhecimento é o mais importante. Te conhece, aprenda, entenda como o teu corpo funciona. Isso é o mais importante. Tem que entender como tu funciona, como o teu corpo funciona, por que tu não consegue dormir, o que tu deveria fazer pra tu resolver esse problema, tá? Esse é o mais importante. Essas foram as dicas de como utilizar o TCCI na prática para quem tem insônia, como utilizar a terapia cognitiva comportamental para combater a insônia, para também auxiliar na melhoria de transtornos psicológicos e emocionais. A aula foi isso hoje. Se quiser saber mais, te inscreve no canal, dá uma curtida aí se tu gostou, comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. E eu tenho um grupo no Telegram também, vou deixar a descrição dele aqui embaixo. Lá eu mando áudios exclusivos e eu compartilho também o PDF das minhas aulas que eu transmito. Lá eu compartilho o PDF com as pessoas que estão lá, exclusivo no grupo. Então, se tu quiser saber mais, entra no Telegram lá, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.